Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação de hoje. A gente vai dar um mergulho super animado no que eu gosto de chamar de ecossistema da teia invisível. Sabe aquela mágica que acontece o tempo todo ao nosso redor? A ideia aqui é desvendar exatamente como os nossos celulares e tablets operam para se conectar de forma contínua com o mundo, trocando dados de maneira fluida através do ar. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, os tipos de conexões sem fio. Depois, a gente fala sobre segurança no Wi-Fi. Em seguida, como configurar esse Wi-Fi manualmente. Como acontece a transição entre o Wi-Fi e os dados móveis. E, por fim, o famoso pareamento Bluetooth. Então vamos direto ao nosso primeiro tópico, os tipos de conexões sem fio e como a gente dimensiona essa teia invisível. Quando a gente tenta mapear todo esse volume de comunicação de um celular, é fascinante notar a diferença de escala de cada tecnologia. Pensa assim, o GPS atua como uma verdadeira bússola global, conectando você lá do espaço. O Wi-Fi já é mais como o interfone sem fio de um prédio, controlando o trânsito da rede local. O Bluetooth age como uma bolha pessoal bem próxima para manter seus acessórios ligados. E o NFC, bom, ele é basicamente um aperto de mão digital de curtíssimo alcance, que a gente usa muito hoje em dia para fazer pagamentos por aproximação. E olha, a precisão alcançada pelo GPS é de cair o queixo. Imagina só, captando transmissões de satélites que estão viajando a milhares de quilômetros por hora lá no espaço, um simples telefone no nosso bolso consegue cravar a nossa localização exata no globo com uma margem de erro de, no máximo, 10 metros. Agora, reduzindo a nossa perspectiva para uma escala bem mais íntima, o Bluetooth é um show de eficiência. Ele foi criado literalmente para acabar com aquela bagunça de cabos e opera com tanta maestria que consegue manter até 8 dispositivos conectados e funcionando ao mesmo tempo, consumindo quase nada de energia. E uma curiosidade rápida, o nome é uma homenagem a um antigo rei viquingo famoso por unificar tribos. Faz sentido, né? A tecnologia faz exatamente isso com os nossos aparelhos. Certo, passando agora para o nosso ponto número 2, a segurança ao Wi-Fi e como proteger as nossas conexões locais. Trazendo isso para a nossa realidade prática, priorizar o uso do Wi-Fi sempre que possível é algo que importa, e muito. E o motivo é simples, poupa demais a vida útil da bateria, já que o aparelho não precisa ficar fazendo aquela busca exaustiva por torres de celular mais distantes. Além disso, gera uma economia real no fim do mês, protegendo a sua franquia do plano de dados. Mas tem um detalhe super importante. Conectar o aparelho em locais públicos exige uma vigilância extrema. Para proteger de verdade as informações, existem 4 regras de ouro que a gente precisa seguir à risca. Primeiro, nunca envie senhas em texto simples. Segundo, use sempre uma VPN se for lidar com dados confidenciais. Terceiro, não esqueça de ativar a segurança na sua própria rede de casa. E quarto, exija sempre a criptografia WPA2 ou protocolos superiores. É o básico para navegar tranquilo. Entrando no nosso terceiro tópico, a configuração do Wi-Fi móvel e as etapas de conexão manual. Sabe quando a gente tenta conectar e simplesmente não vai? É que, nos bastidores, as conexões nem sempre são automáticas, principalmente se a rede estiver oculta de propósito. Nesses casos em que a gente precisa colocar a mão na massa, os detalhes importam demais. O SSID, que é o nome da rede, e a senha precisam ser digitados com uma precisão cirúrgica. Se você errar uma única letra maiúscula, o roteador recusa a entrada na hora e deixa o dispositivo offline. Se a gente estiver falando do ecossistema Android, o caminho é bem lógico e direto. Você vai nas configurações, clica para adicionar a rede e digita ativamente o nome exato dela. Depois, é só escolher o tipo de segurança, colocar a senha e salvar. Pronto, a barreira invisível do roteador foi transposta com sucesso. E o conceito no iOS, para quem usa iPhone, é praticamente idêntico. Você vai em Ajustes, Wi-Fi e seleciona a opção Outra. Aí a sequência é a mesma: nome da rede, segurança, senha e conectar. É super legal ver isso porque prova que a lógica por trás de todos esses sistemas móveis é universal. Vamos agora para o tópico 4. Como funciona a transição de Wi-Fi e dados e essa troca de rede contínua? Por padrão, os nossos aparelhos sempre vão caçar uma rede Wi-Fi primeiro, justamente por conta daquela eficiência de bateria que a gente comentou. Mas, na falta dele, os dados de celular assumem o controle como um plano de contingência essencial. E tanto o Android quanto o iOS têm caminhos super diretos ali nas configurações para a gente poder ativar ou desativar o uso dessa rede móvel manualmente se precisar. Agora, o que eu acho um verdadeiro triunfo da tecnologia é a sutileza de tudo isso.
Sabe quando você sai de uma rua com cobertura 4G, entra num espaço 3G ou sai do Wi-Fi do escritório em direção ao estacionamento? Essa transferência é tão absurdamente bem arquitetada que nenhum download falha e nenhum vídeo trava. A transição é essencialmente invisível. E chegamos ao nosso último ponto de hoje, o pareamento Bluetooth e como funcionam as conexões dos nossos dispositivos pessoais. Mergulhando nesses microecossistemas, para fazer um fone sem fio ou smartwatch conversar com o seu celular, a gente precisa primeiro pareá-los. Para isso, o acessório tem que ser colocado no famoso modo detectável. É nesse momento que ele começa a transmitir proativamente para o ar a sua identidade, classe e especificações para que qualquer receptor ali pertinho consiga ouvir. Mas olha só, por mais que esse chamado seja público, a conexão real exige um selo de segurança, o PIN. Esse código numérico valida o aperto de mão inicial entre os aparelhos. E o grande truque é que, como esse PIN fica gravado na memória de forma permanente depois da primeira vez, o sistema de som do seu carro consegue se reconectar magicamente sozinho assim que você liga a chave. Juntando todas as peças lá no Android, o processo é o seguinte. Primeiro a gente força o acessório a se apresentar. Depois, vai nas configurações do celular, procura por ele na lista e sela a união digitando aquele PIN crucial na tela. No iOS, a jornada é o espelho exato disso. Você vai em Ajustes, Bluetooth, ativa, selecione o aparelho e digita o PIN. Isso reforça a noção de que, independentemente da marca que a gente escolhe, o padrão da indústria para criar essa rede pessoal é muito padronizado. Para ir encerrando essa nossa análise técnica, acho que a coisa mais surpreendente é a harmonia de todas essas redes funcionando ao mesmo tempo. Gente, os processadores dão um duro danado. Eles permitem que a gente ouça música via Bluetooth, enquanto o Wi-Fi carrega uma página da internet e, em paralelo, a antena de celular recebe um SMS. Tudo isso acontecendo junto em frações de segundo. É sensacional. E com todo esse balé digital super complexo acontecendo em silêncio absoluto ao nosso redor, eu queria deixar uma provocação final. Pare e pense um instante. Quantas redes invisíveis e sobrepostas estão exatamente agora zumbindo pelo ar e sustentando os aparelhos que estão com você neste mesmo ambiente? É uma verdadeira sinfonia invisível que mantém o nosso mundo moderno em movimento. Foi um prazer explorar tudo isso com vocês hoje. Um abraço e até a próxima.